Olá, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula destinada à disciplina de Direito Romano e História do Direito. Nessa videoaula, nós daremos um passo para um novo módulo da nossa disciplina. Na videoaula passada, quem assistiu sabe que finalizamos essas reflexões acerca do patrimonialismo e como isso impacta, né? Tanto no campo da política, do direito e também das relações sociais, quando nós trabalhamos não só o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, mas também o pensamento do Roberto da Mata. A partir dessa videoaula e das próximas, nós trabalharemos em uma perspectiva histórica o fenômeno jurídico propriamente dito. Nós já vimos no início do semestre, né, a dimensão da colonialidade, como isso construiu o modelo de sociedade enquanto prática, enquanto mentalidade. Depois passamos para uma análise da economia, depois da política, das práticas sociais. E agora, fechando esse primeiro grande tema da nossa disciplina, que é o da colonialidade do poder, nós trabalharemos uma perspectiva histórica o fenômeno do direito. E trabalharemos tendo como obra base um livro chamado História do Direito no Brasil, de um autor chamado Antônio Carlos Volckmer. Espero que vocês consigam ver aí a capa do livro. A gente vai trabalhar provavelmente com o livro inteiro, a partir do capítulo 2. Inclusive, a videoaula de hoje é referente a esse capítulo. E nesse capítulo, sem mais delongas, qual que é o objetivo dele? É fazer com que o seu leitor, né, o estudante de História do Direito, consiga consolidar a perspectiva de o direito como um fenômeno histórico-social. Eu sei que eu conversei com você sobre isso na nossa primeira aula presencial, inclusive, é sobre essa discussão que eu sempre gosto de iniciar o semestre de História do Direito, porém eu acho que agora que nós já temos um embasamento histórico, reflexões históricas, sociais mais consistentes, eu acho que é importante retomar essa discussão para que possamos dar continuidade aí na nova etapa do nosso estudo. Pois bem, quando eu digo, e quando o Antônio Carlos Volckmer diz que o direito é um fenômeno histórico, o que se busca dizer com isso? Percebo que quando eu falo de história, do direito como um fenômeno histórico, eu estou querendo me referir ao fato de que o direito ele é consequência, que o direito, enquanto instituições, enquanto normas jurídicas, ele é uma síntese. Síntese do quê? De uma série de processos sociais que acontecem em um momento histórico determinado. Nós, dentro de uma tradição positivista, né, de compreensão do direito, de estruturação do direito, de ciência do direito, nós temos um hábito a reduzir o direito àquilo que a autoridade competente diz que é direito. Então, o legislador é o responsável pela criação das leis, ele cria esses dispositivos jurídicos, então esse legislador, que seria aí, em tese, representante da sociedade civil, esse legislador, portanto, ele seria então o capaz, aquele que é habituado, legitimado a produzir o direito, determinar o que é direito e o que é somente uma norma social, digamos assim. E essa perspectiva positivista do direito, que vincula direito a Estado, aquilo que a autoridade estatal diz que é direito, percebam que isso acaba nos levando a uma compreensão muito reducionista, muito simplória do direito, na ideia de que direito seria a norma jurídica, que ele se reduziria, que ele seria simplificado à figura da norma. Nada mais equivocado que isso. Dentro de uma perspectiva de história do direito, repito, o direito, enquanto um fenômeno social, enquanto integrado a uma ordem social específica, ele deve ser entendido como consequência desses processos sociais, que podem ser de inúmeras órbitas, como vamos falar nessa videoaula, do aspecto econômico, do fluxo político, cultural, ideológico, social, enfim. Existem vários fluxos que a dinâmica desses fluxos na sociedade determinam como o direito vai se dar na prática.
E essa ideia, né, eu friso aqui porque eu acho que é importante que consolidemos essa perspectiva em nossa subjetividade, mas é algo que a gente já vem construindo, né? Então, quando a gente trabalhou, por exemplo, Raimundo Faoro e a tese dos donos do poder, fica muito claro, né? Quem tem a capacidade de produzir o direito? Será que são, de fato, representantes do povo? Será que fatores econômicos, políticos, sociais, ideológicos, será que esses fatores eles não influenciam a Constituição? De fato, né? É óbvio que isso influencia a construção, a interpretação, a aplicação desse direito. E o Volckmer não foge a essa perspectiva, né? Ele quer exatamente marcar isso, que não devemos, por mais que o pensamento, a perspectiva positivista do direito, ela esteja rondando a nossa formação, a nossa prática, a ciência do direito como um todo, não devemos sucumbir a essa perspectiva, porque, de novo, é uma perspectiva reducionista. Uma perspectiva mais adequada do direito é uma perspectiva que entende o direito como um fenômeno histórico-social. Então, o contexto histórico, as configurações sociais, as relações de poder de um determinado contexto, a configuração social de um determinado contexto vai determinar o direito desse mesmo contexto. O contexto social muda, o direito também irá mudar, né? E aí, o Volckmer, nesse capítulo 2º, que é o primeiro que ele fala de fato de uma história do Brasil, ele vai tentar mapear esses fluxos, né? Essas influências extrajurídicas que acabam determinando como o direito vai se organizar. Em videoaulas posteriores, nós trabalharemos isso, essas influências, não somente no campo normativo, no sentido da norma jurídica propriamente dita, mas também veremos isso no campo da organização do direito. Então, a gente vai poder discutir, a partir do Volckmer, por exemplo, quem é magistrado no Brasil, porque essa é uma discussão extremamente importante, porque isso, afinal, a partir do lugar social que o magistrado vem, né, e a gente vai perceber que a magistratura ela é composta majoritariamente por membros de um mesmo estrato social, isso dá os contornos, dá o hábitos, né, a personalidade do campo. Então, o campo jurídico ele ganha a personalidade, o perfil dos seus agentes, mas também no campo do ensino jurídico, né? Então, o ensino jurídico também vai ser marcado por esses fluxos. Então, quando a gente, por exemplo, analisa uma grade curricular, né? O que é colocado, o que é tirado de uma grade curricular, também perpassa pelos fluxos que nós trabalharemos aqui a partir dessa primeira videoaula, né? E no mesmo sentido, voltando no campo da educação, quando a gente pensa, por exemplo, o perfil de profissional que está saindo da universidade. Então, por exemplo, né, só para não deixar em aberto, quando a gente pensa hoje nas universidades de direito como um todo, o perfil de profissional que sai da universidade é um profissional de um advogado, de uma advocacia, desculpa, em uma perspectiva estritamente liberal. Aquela ideia de um advogado que vai abrir um próprio escritório, que vai atender uma demanda individual, na grande maioria dos casos, e que vai receber um valor por isso. Essa é uma advocacia liberal, né? A gente não tem, por exemplo, o hábito de pensar a advocacia numa perspectiva mais social, numa perspectiva talvez de uma mediação coletiva entre órgãos e organizações sociais, mobilização comunitária, pensar, por exemplo, uma advocacia preventiva. Então, ao invés de, por exemplo, defender uma mulher que foi vítima de violência doméstica, pensar num campo de uma prevenção, de articulação social, de mobilizar órgãos da sociedade civil para criar uma rede de suporte para, por exemplo, diminuir e atender um número maior de pessoas, para evitar, por exemplo, que um número maior de pessoas sejam violentadas na esfera doméstica. Enfim, a gente pode pensar, por exemplo, a advocacia de várias formas. Se a gente tem um perfil de profissional que sai com uma formulação X e não Y, isso tem a ver também com a ideologia, com as mentalidades que estão por detrás. E tudo isso nós iremos discutir, mas para que a gente possa fazer esse estágio 2 e 3 de reflexão, é importante aqui tomar
um estágio 1. E aí vocês vão perceber, isso não é por acaso, vocês vão perceber que, em grande medida, o que eu vou falar nessa videoaula também tem um tom de revisão, né? Porque, de alguma maneira, a gente amarra tudo que a gente viu desde o início do semestre para poder continuar aí a nossa trajetória de estudos. Pois bem, nesse capítulo 2, o Volckmer, ele vai falar, primeiramente, trabalhar essa ideia de direito como um fenômeno histórico-social, e depois, seguindo o seu argumento, ele vai trabalhar aí 4 fluxos ou 4 condicionantes sociais extrajurídicas, ou seja, de fora do direito, que vão influenciar substancialmente e estruturalmente o direito que nós vamos estudar, seja no período colonial, no período imperial, no período republicano. Não importa, esses fluxos eles vão estar presentes em maior ou menor grau, né? Mudam-se os agentes, mudam o contexto, mas a essência do processo vai estar presente. Primeiro ponto, né, que é ressaltado pelo Volckmer, que é um ponto que nós discutimos bastante, né, que é exatamente a influência da economia vinculada ao direito. E aí, quando nós pensamos o pensamento colonial, a ideia de colônia ela já tem uma grande marca econômica. Não somente, né? Quando nós estudamos, por exemplo, pensamento decolonial, Ramon Grossfogel, a gente estudou e verificou que o legado da colonização se dá por outras vias, né? Os teóricos decoloniais vão mostrar que tem a colonialidade do ser, também a colonialidade do saber. Porém, aqui eu friso, e seguindo a metodologia do Volckmer, ele vai trazer a dimensão econômica e a importância disso para a construção do direito. E aí, quando ele fala em economia, ele está falando no sentido da colonização. Quando estudamos colonização lá no início do semestre, aí aqui eu faço uma recapitulação, o que eu disse para vocês? Que a colônia, no caso da colonização no Brasil, ela vai se dar com fins de exploração, no sentido de que aqui era visto não como fim em si mesmo, mas era visto como um meio para atender os interesses da metrópole, para atender os interesses do mercado europeu. E a economia interna vai se estruturar tendo esse objetivo. Não teremos uma economia, uma matriz econômica que se estrutura para o mercado interno, mas tão somente para o mercado externo. Posteriormente, né, como o Florestan Fernandes vai chamar, a gente vai ter, no final do período imperial do Brasil, uma revolução burguesa, que seria aí muito um movimento de olhar para dentro, para o mercado interno também. Isso vai ser incorporado. Porém, não deixamos de dar prioridade, não deixamos de dar ênfase para a exportação de matéria-prima para o mercado consumidor internacional. Né? Inclusive, a ideia de ciclos econômicos é uma marca, né, desse modelo de economia para fora, é algo que acontece até hoje. Assim. Como nós tivemos no passado o ciclo do açúcar, o ciclo do café, nós temos hoje o ciclo da soja. Então percebam que a matriz, né, o DNA da economia não se alterou porque a gente tinha essa proposta, né, de desenvolver uma atividade econômica voltada para o mercado externo, de favorecer, por exemplo, a soberania dos interesses da metrópole, no nosso caso, Portugal, em nosso território. Então, existia esses perfis econômicos que vão, ao ver do Volckmer, resvalar na construção do direito. Seja, por exemplo, no campo normativo, pensando normas jurídicas que estabilizassem essas demandas, que estabilizassem essas prioridades. Então, por exemplo, no campo da economia, a gente viu que a lógica de organização, a matriz econômica está vinculada à plantation, ou seja, latifúndio, monocultura e escravidão. Esses 3 elementos eram fundamentais para manter essa dinâmica econômica. Como que isso resvala no direito? Exatamente protegendo essas dinâmicas sociais, essas demandas sociais de grupos sociais específicos e privilegiados, né, de altos status social. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma legislação que não vai alterar a concentração fundiária no Brasil, e aí protegendo o latifúndio. Nós temos aí uma legislação
que até 1888 não vai acabar com a escravidão, então a gente vai ter séculos de escravidão formalizada para garantir, dentre outros fatores, para garantir esse modelo econômico. Mesmo após o fim da escravidão, nós não teremos aí ações afirmativas para a população negra escravizada. No mesmo sentido, a gente sempre vai ter uma negligência por parte do poder político estatal, um consentimento indireto para a escravidão contemporânea. Não é à toa que no final do século XIX terminamos formalmente com a escravidão, mas os índices de escravidão ainda são altíssimos no século XXI. Né? E nós temos hoje todo um projeto político para inviabilizar ou dificultar drasticamente o combate à exploração da mão de obra escrava. Então percebam que aí, que ora por via direta, ora por omissão, as estruturas jurídicas, políticas, elas de alguma forma consentem com a preservação de determinadas demandas. E essas demandas vêm da onde? Do âmbito econômico. Então percebam que de forma mais explícita, ora de forma mais sutil, a economia está influenciando aí a maneira como o direito se estrutura. Pelo menos o direito do Estado, né? É importante frisar isso. Esse direito produzido pelo Estado acaba sendo muito influenciado por esses fluxos. Um outro aspecto, né, que o próprio Volckmer também vai mencionar e que vai influenciar substancialmente o direito, que seria a sua dimensão social. Basicamente, quando eu falo em fluxo social, processo social que influencia a instituição, manutenção, reprodução do campo jurídico, eu estou falando da estratificação social. Né? Então, essa estratificação social, ou seja, a sociedade organizada em camadas, em estratos, a gente já discutiu a partir de Faoro, que os moldes, né, o contorno da nossa estratificação, ela tem um caráter estamental, e vimos também, aqui eu acrescento algo ao Volckmer, a partir do pensamento decolonial, que existem várias matrizes de dominação. Então, quando eu falo em estratificação, não devo pensar somente entre ricos e pobres, mas a desigualdade que está inerente a essa estratificação, ela também acontece, por exemplo, a partir de uma matriz de dominação de gênero, quando eu falo em homens em relação às mulheres, na questão da sexualidade, né, a questão de raça, então, negros em relação a brancos, até mesmo identidade de gênero, pensando numa perspectiva mais ampla das pessoas transgêneras em relação a cisgêneras. Então, perceba que a gente tem várias matrizes de dominação que vão estruturar essa estratificação social. E essa estratificação social, com todas essas nuances, elas vão impactar diretamente no direito. Repito mais uma vez, seja no campo normativo, quando a gente pensa, por exemplo, a produção de normas jurídicas, né, acaba que as normas jurídicas, muitas vezes, perseguindo esse pressuposto de universalidade, neutralidade, etc., ela acaba consentindo com as desigualdades materiais, e aí, de novo, né, a igualdade formal, de alguma forma, pressupõe uma igualdade material, e isso acaba sendo um grande equívoco. A gente não tem aí, né, um direito muito engajado em transformar essas realidades, muito pelo contrário. A gente tem também, pensando na aplicação da norma jurídica, né, quando a gente pensa, por exemplo, no direito tributário, quem são os mais atingidos pelo direito tributário, no direito penal, qual que é o segmento social que é sistematicamente encarcerado, sendo que todos os segmentos sociais praticam crimes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no direito do trabalho, então uma precarização do direito do trabalho, como vimos recentemente, uma precarização do direito previdenciário, quais são os grupos sociais mais atingidos? Né? Então, se você aumenta, por exemplo, o tempo de contribuição e aumenta a idade para se aposentar, a gente tem que ter em mente que não são todos os estratos sociais que vão receber essa alteração da mesma forma. Né? Então, no Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, a questão do trabalho, a gente também tem que pensar a distribuição do trabalho a partir desses marcadores, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma diferença muito drástica entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual.
E quem exerce no Brasil majoritariamente o trabalho intelectual tem um perfil. E quem exerce o braçal, outro. Então, você contribui tantos anos num trabalho intelectual é uma coisa. Agora, contribuir tantos anos num trabalho braçal é outra coisa. Então, percebam que o impacto é diferente. Por mais que haja, e aí eu volto até no Roberto da Mata, né? Por mais que você haja que tem um igualitarismo jurídico e uma aparência que todos vão ser tratados da mesma forma por uma norma jurídica específica, ou por uma alteração dessa norma, ou por uma interpretação, ou por uma aplicação, o impacto da norma na vida das pessoas sempre vai ser delimitado, influenciado pelo lugar social que essa pessoa ocupa. Isso em qualquer ramo do direito. E isso é muito importante de se ter em mente quando se faz uma análise crítica do funcionamento do direito na realidade social. E isso vai dizer, né, o Volckmer, essa dimensão social da estratificação, isso marca, sim, né, não somente como se pensa o campo normativo da criação, aplicação, interpretação do direito, mas a gente pode pensar essa influência no campo organizacional do direito. Então, aí é importante pensar, por exemplo, quem ocupa os cargos de poder do Estado, quem ocupa os cargos de poder do direito, né? Qual que é o perfil da magistratura brasileira? Qual que é o perfil do Ministério Público brasileiro? Qual que é o perfil do Legislativo brasileiro? Será que a diversidade, a multiplicidade que existe na sociedade brasileira, diversas etnias, e essa diversidade sexual, diversidade de gênero, enfim, tantas diversidades, né? De condição socioeconômica, será que essas diversidades elas estão representadas nessas esferas de poder? Será que a gente tem aí magistradas mais diversas origens sociais, membros do Ministério Público idem, membros do Legislativo municipal, estadual, federal? Será que a gente consegue ver essa diversidade nessas esferas de poder do direito? Ou não? Né? Será que, historicamente, esses lugares eles acabaram se transformando em núcleos privilegiados ou de acesso exclusivo de determinados segmentos sociais? Né? Então, o CNJ, eu falo disso, o CNJ periodicamente publica o perfil da magistratura brasileira. E aí, quando a gente pega por exemplo, a porcentagem de magistrados negros, quando a gente pega, por exemplo, a porcentagem de magistrados que são mulheres negras, o percentual é baixíssimo. O percentual de mulheres, por exemplo, no legislativo é baixíssimo. Por mais que a gente tenha aí medidas legislativas, acaba que na prática a gente não tem essa representatividade, né? E essa paridade, como se diz hoje. Não basta ter a representatividade, mas também ter uma paridade. Né? Porque também não adianta você ter uma mulher no Congresso Nacional, né? Um exemplo, né? Para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, essa dimensão social também vai reverberar no direito da prática. Né? Eu diria que até mais do que a norma em abstrato. O que, no final das contas, define o direito na prática é essas conjunturas sociais e econômicas, e já emendando a terceira colocação que o Volckmer vai colocar, que está ligado ao campo político. E aqui, quando ele fala em política, ele basicamente está falando, né, desse estamento burocrático, ou seja, de uma elite econômica que vai se arvorar no campo do direito, que vai colonizar o espaço da política, os cargos eletivos, e aí as estatísticas e a história não me deixam mentir. A gente pega, né, o perfil hoje, né, a organização do Congresso Nacional, a gente vê que ele é composto aí por determinados grupos, determinadas famílias que estão vinculadas a interesses econômicos muito específicos, bancada do agronegócio, bancada da bala, bancada do boi e etc. Então, a gente tem aí núcleos, membros de legisladores que defendem uma pauta específica, que está defendendo um assunto, ou seja, não defende toda a sociedade. Então, quando a gente pensa, né, a questão indígena no Brasil, já tem um impasse aí, porque a maior bancada do Congresso é a bancada ruralista, e o ruralista não defende os interesses das populações indígenas, vê como obstáculo ao desenvolvimento econômico, então já há uma tensão aí histórica, né, muito significativa e que impede, por exemplo, que os interesses das populações indígenas sejam materializados dentro do direito.
Então percebam aí que a gente tem essa oligarquia e mais, patrimonialista, né? Que utiliza da coisa pública para fins privados. No campo político, eu friso esses dois termos, né? Oligarquia, ou seja, a política dominada por elites, e a dimensão do patrimonialismo, que é a confusão da coisa pública em coisa privada, ou a utilização da coisa pública para fins privados. E isso, imaginem, também vai definir como se constrói o direito, a dimensão organizativa do direito, quem faz o curso de direito. E aqui é um detalhe importante, a gente vai falar sobre isso. A educação jurídica, ela só se torna acessível para estratos sociais inferiores no século XXI, né? Então, o curso de direito ele sempre foi extremamente elitizado, assim como as engenharias, assim como a medicina, né, que eram vistos aí como os três grandes cursos. Ele sempre foi elitizado, né? Sempre foi uma forma de produzir, usando aqui uma terminologia do Pierre Bourdieu, sempre foi uma forma de produzir um capital político, um capital social para manter a elite na elite. Então você ia produzindo patronato jurídico, usando a terminologia do Raimundo falou. Então você ia produzindo uma elite jurídica advinda da própria elite econômica e da elite política. Então você ia fazendo com isso com que essa elite ocupasse as três funções do Estado: executivo, legislativo e judiciário. E aí o ensino jurídico ele precisava ser elitizado para garantir esses privilégios da elite. Isso só vai mudar, repito, no século XXI. Isso é um sintoma de como que o direito é uma área estratégica do poder e que sempre se manteve e que sempre quis ser muito elitizado, né? Então, isso também tem um aspecto social importante que vai influenciar esses âmbitos que eu disse para vocês. E o quarto aspecto que ele vai colocar, e talvez aqui seja a maior novidade, né, que a gente não tenha tocado ainda, está ligado à dimensão que eu poderia chamar assim de moral ou ideológica. Em relação a esse quarto ponto, o Volckmer ele vai colocar duas características que ele considera muito importantes. Então, o que ele vai dizer? Que a nossa sociedade, né, é uma sociedade, até por uma influência muito grande do absolutismo e da religião, é uma sociedade que é marcadamente conservadora, né? E aqui o termo conservador entendam no sentido de resistência, né? De não estar aberto ao novo, à diversidade, à pluralidade, mas sim o conservadorismo aqui como uma defesa consistente, sistemática a um determinado estilo de vida e, ao mesmo tempo, a condenação, uma repressão de outras formas de visão de mundo, outras perspectivas de vida, outras formas de ser, outras formas de lidar com a sexualidade e por aí vai. Conservadorismo nesse aspecto, né, de estar fechado para outras visões de mundo, para outras cosmologias, para outras perspectivas. É um tradicionalismo, né? A tradição ela tem um ponto importante. Tradicionalismo já tem um caráter negativo, no sentido exatamente de estar fechado ao novo, né? A sociedade ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando mais complexa, mais plural, e aí existe um núcleo que tenta manter a sociedade sempre dentro de um mesmo padrão, excluindo, obviamente, a partir disso, vários segmentos sociais. E a sociedade brasileira, ao ver do Volckmer, sempre teve esse conservadorismo muito marcado, né? Muito significativo. E não é algo que seja tão deslocado da nossa realidade, né? Se a gente pensar o tempo presente, a gente tem, no campo jurídico, por exemplo, uma dificuldade gigantesca de poder discutir pautas que são vistas numa lógica, né, de conservadorista, né, vistas como polêmicas. Então, quando pensa, por exemplo, a questão da legalização das drogas, né, a questão dos direitos sexuais, então, são pautas que acabam tendo muitos impasses. Por exemplo, discutir a criminalização da homofobia, homotransfobia,
Então é algo extremamente difícil. Por quê? Porque a gente tem um pouco esse legado conservador, né? Inclusive, aquelas pessoas que se colocam como progressistas, por exemplo, liberais, né? E aqui, quando a gente pensa no liberalismo com L maiúsculo, o liberal, ele defende, né, uma maior autonomia do sujeito em todas as esferas, não somente na esfera econômica. No Brasil, a gente tem um liberalismo um pouco esdrúxulo, porque o liberal no Brasil, em grande medida, é um sujeito que defende uma não intervenção do Estado, o que é criticado pelo próprio liberalismo, numa perspectiva neoliberal, mas enfim, tem esse problema, e que é conservador nos costumes, né? Um liberal clássico, verdadeiro, é um liberal na questão econômica, mas é liberal também nos costumes. E no Brasil a gente tem isso, né? É um liberalismo onde é conveniente, não é liberal onde não é conveniente. E isso, de alguma forma, é uma consequência desse conservadorismo moral. E, de novo, né, a gente acaba vendo isso na dimensão do direito, seja no campo da criação, no campo normativo, quando se discute a norma jurídica, no campo organizacional ou mesmo no campo do ensino jurídico, né? E vinculado ao que eu acabei de dizer, a gente também tem uma consequência que o Volkmann vai colocar, que é uma ideia de resistência à modernidade científica filosófica. Então, esse conservadorismo moral vai fazer que a gente sempre tenha uma defasagem em relação a novas teorias, às novas visões de mundo, a novas perspectivas. Eu mencionei há pouco o liberalismo, né? Então, o liberalismo não é só econômico, o liberalismo ele é filosófico, ele é político, ele tem vários braços, né? E em virtude do fator primeiro, que é o conservadorismo moral, nós temos uma dificuldade de sermos liberais de fato, né? De ser liberal, por exemplo, nos costumes. Então, isso faz com que haja um atraso, né? Uma desvantagem em relação ao pensamento de vanguarda no mundo. E aí ele vai colocar, né, que em grande medida o próprio poder político já teve um papel importante nesse processo de fechar as portas para essas inovações, né? Então, quando a gente pensa, né, lá no período pré-republicano, né, quando a gente tem, por exemplo, antes de Dom Pedro II, né, Dom Pedro II é um pouco a exceção a isso, mas quando a gente tem, por exemplo, uma coroa portuguesa absolutista tradicional e que não aceitava, por exemplo, o pensamento liberal, né? Marquês de Pombal vai tentar fazer um meio de campo, mas, num geral, existiu era fechado, né, para isso. Quando a gente tem hoje, por exemplo, século XXI, né, um boicote sistemático à pesquisa, à ciência, né? Quando se alega, por exemplo, que nas ciências humanas as pessoas só estão ali para utilizar drogas, né, que não é produzido nada de importante, quando há um verdadeiro desmonte da pesquisa, de financiamento, né, enfim, tanto para atividade de pesquisa propriamente dita, mas também para formação de estudantes, corte de verbas, etc. Isso também tem um caráter conservador, né? Não conseguir perceber a importância da ciência. E aí você está tendo várias formas de boicotar esse processo. E aí, repito mais uma vez, né? Como eu sempre digo para vocês, por mais que nós sejamos republicanos, estejamos numa nova república, Constituição 88, democracia de direito, etc., as nossas práticas e mentalidades se mantêm extremamente coloniais. E aí é um exemplo disso, que a gente pode perceber na forma como o Estado brasileiro hoje lida com a pesquisa e com a ciência no Brasil. Né? Isso tem um grande lastro, um grande traço conservador, inclusive nos fundamentos utilizados para fazer esse desmonte da pesquisa no Brasil. Né? Quando a gente pensa por um outro lado, todos os países, né, centrais são países que investem muito em pesquisa. A pesquisa é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Ok? Bom, gente, então essas são as informações principais colocadas pelo Volkmer nesse capítulo 2 do História do Direito no Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e a partir da próxima trabalharemos os aspectos normativos que estão presentes no capítulo 3 do mesmo livro. Muito obrigado pela atenção. Caso tenha alguma dúvida, vocês sabem aonde me encontrar
e até a próxima videoaula.